Fase 16, item 16.3. Indicações interpretativas. Você aprendeu no item 16.2 que devemos interpretar o hino sempre com base na inspiração da poesia. Em alguns hinos, porém, foram adicionadas indicações interpretativas de expressão musical para que o intérprete execute a música com uma interpretação mais específica. As 6 indicações interpretativas que temos no nosso inário são as seguintes: solene, majestoso, com júbilo, com veneração, com submissão e com humildade. Ao lado das expressões, você pode ver a minutagem, onde se encontra a explicação detalhada de cada uma delas neste vídeo. Caso queira ir diretamente à indicação interpretativa que lhe interessa. A primeira é a interpretação solene. E como deve ser realizada? Você deve se imaginar perante uma autoridade, reconhecendo a sua grandeza. E o som deve ser com grandiosidade, mas de maneira bastante respeitosa. Veja, por exemplo, o hino 96, em que nos dirigimos a Deus e a Cristo Jesus, falando da sua grandeza. Ouça um exemplo sonoro de um trompete executando essa interpretação solene com grandiosidade, mas com respeito. O que deve ser evitada numa interpretação solene é a execução tímida. Ouça um exemplo do trompete executando com timidez. Percebeu o erro? Ouça novamente o exemplo correto. Ouça agora uma viola executando essa mesma interpretação solene de forma correta. Perceba que os instrumentos são de timbres bastante diferentes, soando de forma diferente. Porém, ambos possuem esse caráter de grandiosidade e respeito. É isso que o intérprete tem que buscar nesse hino, respeitando as limitações e a técnica do seu instrumento. A segunda indicação interpretativa que encontramos nos nossos hinos é o majestoso. Essa é uma interpretação em que devemos soar com imponência, como que falando entre nós sobre a majestade e a grandeza de Deus e de Cristo Jesus. Veja, por exemplo, o hino 367, interpretado pelo trompete com esse caráter de grandiosidade. O que deve ser evitada numa interpretação majestosa também é a execução tímida. Ouça o exemplo do trompete executando com timidez.
Percebeu o erro? Ouça novamente o exemplo correto. Ouça agora um oboé executando essa mesma interpretação majestosa de forma correta. Perceba novamente a diferença entre os timbres dos instrumentos, mas ambos soando com o mesmo caráter de grandiosidade, o que deve ser buscado sempre pelo intérprete. A terceira indicação interpretativa que encontramos nos nossos hinos é a interpretação com júbilo. Essa é uma interpretação em que reconhecemos dentro de nós a felicidade por sermos filhos de Deus e salvos por Cristo Jesus, e devemos soar com contentamento. Veja, por exemplo, o hino 147, interpretado pelo trompete com esse caráter de contentamento. O que deve ser evitada numa interpretação com júbilo também é a execução tímida. Ouça um exemplo do trompete executando com timidez. Percebeu o erro? Ouça novamente o exemplo correto. Ouça agora uma flauta executando essa mesma interpretação com júbilo de forma correta, na região natural. Agora ouça a flauta executando essa mesma interpretação com júbilo de forma correta, na região aguda. Percebeu esse contentamento tanto na interpretação do trompete como na flauta? Sempre busque a melhor interpretação, respeitando a técnica do seu instrumento, sem tentar igualar a forma de interpretação de instrumentos diferentes ao seu. A quarta indicação interpretativa que encontramos nos nossos hinos é a interpretação com veneração. Essa é uma interpretação em que nos apresentamos com reverência perante a Deus e perante a Jesus Cristo. E esse som deve ser mais suave do que o solene, com respeito, demonstrando o nosso amor e o reconhecimento da bem-aventurança de termos sido salvos por essa obra redentora de salvação. Veja, por exemplo, o hino 38, interpretado pelo trompete, com esse caráter de reverência, de respeito.
O que deve ser evitada numa interpretação com veneração é a execução exagerada, desrespeitosa. Ouça um exemplo do trompete executando de forma incorreta. Percebeu o erro? Ouça novamente o exemplo correto. Ouça agora um oboé executando essa mesma interpretação com veneração de forma correta. Percebeu tanto o oboé como o trompete executando o hino com veneração, com respeito necessário pela inspiração da letra? Sempre busque ler a letra do hino para compreender melhor o caráter da sua interpretação. A quinta indicação interpretativa que encontramos nos nossos hinos é a interpretação com submissão. Essa é uma interpretação em que reconhecemos o quanto somos pequenos perante Deus e Jesus Cristo, mas apresentando uma declaração com cuidado e referência sobre o nosso amor a eles e a nossa vontade maior de sermos salvos. Essa interpretação está muito bem descrita em Eclesiastes, capítulo 5, no verso 2, que diz: Não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Portanto, ao interpretar um hino com submissão, devemos tocar com esse cuidado, com esse pensamento. Veja, por exemplo, o hino 61, interpretado pelo trompete com esse caráter de submissão. O que deve ser evitada numa interpretação com submissão é a execução arrogante, desrespeitosa. Ouça um exemplo do trompete executando de forma incorreta. Percebeu o erro? Ouça novamente o exemplo correto. Ouça agora uma viola executando essa mesma interpretação com submissão, de forma correta.
Percebeu tanto o trompete como a viola executando o hino com submissão, com o cuidado por nos apresentarmos perante o Senhor, mas ao mesmo tempo declarando o nosso amor a Ele? Esse deve ser o pensamento ao se executar o hino com essa indicação interpretativa. A sexta e última indicação interpretativa que encontramos nos nossos hinos é a interpretação com humildade. Essa é uma interpretação em que reconhecemos nossos erros, rogando de Deus o perdão e a misericórdia. E essa interpretação deve ser executada com leveza, mas em alguns momentos pode ter uma intensificação da dinâmica pelo clamor da alma. Veja, por exemplo, o hino 260, interpretado pelo trompete com esse caráter de humildade. O que deve ser evitada numa interpretação com humildade é a execução exagerada, arrogante. Ouça um exemplo do trompete executando de forma incorreta. Percebeu o erro? Ouça agora uma flauta interpretando no natural a introdução do hino 260 de forma correta. Ouça agora uma flauta interpretando no agudo a introdução do hino 260, também de forma correta. Ouça agora, mais uma vez, o trompete executando a estrofe inteira do hino 260 de forma correta. Note que ele começa de forma suave e intensifica o som na região aguda, onde a poesia do hino descreve o clamor da alma, a grita da alma ao Senhor. Por isso é tão importante compreender não só a indicação interpretativa, como principalmente a inspiração da poesia. E note que essas 6 indicações interpretativas que acabamos de apresentar são apenas exemplificativas e não taxativas. Isto é, todos os hinos possuem uma expressão musical própria, e essa expressão deve ser identificada pelo músico ao analisar a poesia. Olhe um exemplo de indicação interpretativa não escrita, mas que existe no hino 142.
Veja que a letra indica um clamor da alma. Veja especialmente o coro do hino que diz: eu imploro com todo o meu ser. Pai, vem sempre me socorrer. A alma aflita clama ao Senhor. Então é um hino que deve ser interpretado com humildade. Busque por esse motivo conhecer e analisar a letra do hino antes de tocar, ouvindo também o canto da Irmandade enquanto toca, para compreender e interpretar de forma correta o caráter de cada hino. Mas aí pode vir uma pergunta: a forma de interpretação é única? Somente de um modo específico? Não. Como você já ouviu nos exemplos sonoros, a interpretação depende de cada instrumento, das suas limitações técnicas e de timbre, soando bem diferente de uma interpretação num trompete comparada com a interpretação de uma viola, por exemplo. Outro fator que deve ser levado em consideração é a quantidade de instrumentos num naipe. Por exemplo, um hino que deva ser executado com júbilo, mas no naipe de trompetes exista uma quantidade excessiva de figuras, por exemplo, uma quantidade de 10 trompetes numa orquestra que só comportaria 5 trompetes. Então, todos os trompetes devem executar com júbilo, mas numa dinâmica bem mais suave para não desequilibrar o som dos demais naipes. Lembre-se que a interpretação envolve a sensibilidade do músico em perceber como soar em cada situação, para que o som do conjunto realize a interpretação pretendida pela inspiração da poesia, sem sobressair um naipe sobre os demais, cumprindo desse modo o que consta no Manual de Orientação Orquestral, que se recomenda grandemente a leitura e também a visualização dos vídeos do Manual de Orientação Orquestral Digital no endereço moo.congregacal.org.br.